Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, TV Prevê, Rádio Câmara e também que nos ouve pela Rádio Ouro Verde. Pedi o tempo aqui para só complementar aquilo que falei inicialmente aqui sobre o Conselho do Município. Já houve uma manifestação por parte dos conselheiros a respeito da minha fala. E eu não retiro nada daquilo que falei. Ao contrário, eu ratifico o que falei e eu entendo que o Conselho, em que pese a legislação hoje dar poderes para eles como um conselho deliberativo, deveria ser apenas, então, somente consultivo. E isso eu sou legalista, eu vou respeitar. Mas eu vou dar uma sugestão para o pessoal do Conselho. O nosso município comprou a estação ferroviária da Praça Machado de Melo e até hoje, na época por 6 milhões de reais, e já se passaram aí quase 10 anos, e a estação, o prédio não foi sequer ocupado. De vez em quando, a Secretaria da Cultura utiliza lá o espaço, na frente, lá no galpão, no saguão, para algum evento de ordem musical, de cultura e tudo mais, mas é só isso. E aí, nós continuamos pagando quase que 300 mil de aluguel por mês. Lá poderia abrigar várias secretarias, várias pastas, vários órgãos, poderia ser muito bem aproveitado o prédio, né? Agora, o Conselho deveria se preocupar com isso, porque eu entendo que se o prefeito tomou a decisão em adquirir um prédio daquele, nós queremos entender e saber por que será que ele tomou essa decisão. Para ajudar a rede, para ajudar isso, para ajudar o sindicato. Eu não sei. Não importa. Se comprou, se foi bom para o município, que utilize. Eu acho que o Conselho deveria ser mais diligente e se preocupar com isso. Isso é um problema a ser resolvido. Nós pagamos quase 300 mil reais de aluguéis por mês. É uma quantia muito exagerada. Recentemente, o próprio vereador Ricardo Cabello expôs aqui o prédio que foi recentemente aí alugado pela Secretaria da Educação, na Avenida Duque de Caxias. Então, veja que nós continuamos, o Executivo continua aí buscando imóveis para locação, e nós temos um imóvel daquela magnitude, um prédio bem localizado, e que sequer está sendo utilizado. Outro assunto que eu gostaria de fazer uma abordagem aqui, eu fiz um pedido para a Indurb a respeito dos acidentes de trânsito na Avenida Nuno de Assis. Eu recebi agora a resposta, e por que eu fiz esse pedido? Para que a Indurb, né, o órgão de trânsito, o diretor de trânsito, pensasse na colocação das defensas metálicas ao longo de toda a avenida em relação, por causa do rio. O próprio vereador, o Carlão, ele sempre se manifesta nesse sentido aqui a respeito dos guarda-reio, né, que são as defensas. E, para que todos saibam, de 2012 até 2017, nós já tivemos lá 289 acidentes na Avenida Nuno de Assis, dos quais 97 com vítima, 192 sem vítimas, 115 vítimas leves, 12 vítimas graves e 3 vítimas fatais. Quedas no rio, 9. Esses números foram enviados pela Indurb. Eu vou fazer uma outra pesquisa, uma outra consulta à Polícia Militar, para confrontar os números. Eu tenho quase certeza que vão coincidir, mas, de qualquer forma, está aí um aviso. Nós temos hoje a arrecadação de multas no município, ela tem 3 destinações: para fiscalização, para educação e para engenharia. Em qualquer dessas 3 linhas, o dinheiro pode ser empregado. Ali é uma questão de engenharia. A intervenção da engenharia com a colocação da defensa evita que o carro caia dentro do rio e, consequentemente, venha a ter o quê? Uma consequência tão grave como a morte, como aconteceu recentemente. Então, nós entendemos que esse recurso
Não precisa nem perguntar para que é. Tem que instalar uma defensa na Avenida Nuno de Assis, mesmo porque é uma avenida que tem um trânsito constante ali. E o risco de você cair ali é muito grande. Eu, particularmente, não transito na Avenida Nuno de Assis, na faixa que está próximo do rio, sempre na faixa do meio. Por quê? Porque qualquer incidente, qualquer problema, você pode ter o quê? Uma precipitação e cair. Então, esse é meu recado para o presidente da Endurbe, para o diretor de trânsito, que pense nessa proposta que estou fazendo aqui publicamente. Vou pedir isso, obviamente, por escrito, assim que eu obtiver a resposta do número dos acidentes registrados pela Polícia Militar. E só para finalizar, gostaria de fazer aqui acompanhar aqui o vereador Marcos, naquilo que ele disse à ACIB. Hoje eu estive numa reunião na ACIB, e a ACIB está preocupada com a revitalização do centro, e ela mandou 3 ofícios, um para a CEPLAN, que houve a resposta sobre a presença dos informais na região central, teve 105 pontos fixos, a Polícia Militar, que também respondeu sobre o efetivo, e a Endurbe, que não respondeu às solicitações da ACIB. Então, a gente não consegue entender por que a Endurbe não respondeu o número de vagas e locais de táxi, número de vagas e a localização de carga e descarga, dias e horários de coleta de lixo orgânico e horário do serviço. Eu acho que é uma informação que não tem por que negar para um órgão como a ACIB. Muito obrigado, senhor presidente.